Então, boa noite, pessoal. Hoje estamos recebendo o professor Igor Amorim para a disciplina de Organização do Conhecimento e da Informação do curso de Biblioteconomia, modalidade EAD da Universidade Federal de Goiás. E o Igor vem, né, vamos dizer assim, caridosamente, com convite meio em cima da hora, compartilhar algumas informações, reflexões, decorrente de toda a sua dedicação e carreira conosco. Igor, o pessoal aqui está no segundo período do curso de Biblioteconomia AD. Nós temos alunos de diferentes regiões do Brasil, embora o curso seja aqui em Goiás, os polos também de Goiás. Essa palestra vamos gravar e disponibilizar posteriormente. Eles vão, se necessário, vão rever, porque eles vão fazer uma resenha dela. E essa disciplina ela é introdutória a todas as outras disciplinas da área de organização, de catalogação, indexação, classificação, entre outras disciplinas, tá? Então, está sendo introduzida aos conceitos principais da disciplina. É por isso que eu passei uma atividade no glossário, para eles que a gente estava discutindo sobre isso. Eles já sistematizar os primeiros conceitos da área de organização, tá? E eu tinha salvo aqui, fechou? Só um minutinho. Hoje estamos numa aventura aqui na UFG. Estamos recebendo o MEC para avaliação do curso, Nossa, a entrevista com os alunos do programa do PPGCI também, uma correria. mas, como se diz, tá dando certo. Correndo, mas estamos aí, né? E agora, nossa aula, contando com a sua presença. Tinha fechado o link aqui da apresentação sua, mas então, sendo assim, eu peço que você se apresente, porque eu perdi aqui, infelizmente. Peço desculpa, que eu tinha salvo até um textinho acrescentando algumas coisas que tinha a ver com o seu Lattes. Algumas Não, análises. mas não precisa não, pode ir. Fica tranquilo que eu me apresento, Felipe, sem problema, tá? Fique à vontade. Bem-vindo ao FG. Acho que é a primeira vez que você fala conosco aqui, né? Assim, É assim, primeira vez. palestra, a Muito primeira de obrigado muitas. pelo convite. Bem feliz pelo convite, poder dividir esse espaço aqui com vocês todos, né? Sempre é uma alegria poder falar para um público diferente. Vocês me escutam bem? Estão me escutando? Sim, professor. Tudo bem. Perfeito. Obrigado, gente. Então, pessoal, sou o Igor Amorim, Igor Soares Amorim, sou professor na UFPE há 2 anos e fiz meu mestrado e meu doutorado em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, e por lá também fui professor substituto, quase 2 anos lá, e fui professor substituto 4 anos, um pouco mais, na Estadual de Santa Catarina, na UDESC. Me formei em Ribeirão Preto, na USP. E é isso, essa é a minha caminhada na área, né? Já morei em diferentes cidades e agora estou aqui no Nordeste. Na época que que eu tinha terminado meu doutorado, prestei concurso aí também na UFG e infelizmente não deu, mas prestei aí, prestei em vários lugares, né? E aí essa é a nossa vida. Você já está como professor efetivo, né, Felipe? Sim, eu já. Nosso passa tão rápido, vamos fazer 5 anos. É, Já, em janeiro. Em janeiro. É porque assim, eu entrei no doutorando, né? O doutorado eu terminei ano passado. Mas como efetivo tem 5 anos. É, são 5 anos, mais dois de substituto. que legal, massa. E, bom, pessoal, então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu vou pedir para vocês ficarem bem à vontade, me interromperem sempre que acharem necessário, tá? E, e é isso, ficar à vontade para fazer perguntas. Eu acabei de compartilhar a tela, mas agora eu não estou vendo mais a nossa tela.
Vocês conseguem ver os slides ali? Sim, a gente está vendo. Isso, agora expandiu. Explodiu? Uhum. Tá bem. Bom, pessoal, eu montei uma apresentação bem introdutória, porque eu acho que esse que é o espírito dessa disciplina que vocês estão cursando, né? Para dar uma base para outras disciplinas relacionadas ao que a gente costuma chamar de organização do conhecimento, organização da informação, certo? É, então, é uma introdução, eu tentei montar uma aula leve, porque a temática, a gente trabalha sobre, a gente vai discutir as questões conceituais, dificuldades de definições de alguns termos, né? Então, eu procurei não me aprofundar muito, mas abordar de uma perspectiva inicial, para que a gente possa debater e eu possa apresentar para vocês o que que vocês vão encontrar ao longo dos próximos semestres no curso, tá? Então, vamos lá. Aqui está a minha proposta de aula. Eu vou falar da questão da dicotomia entre ordem e caos. Vou falar sobre a ordenação, o processo de ordenar as coisas. Falar sobre a organização do conhecimento, os processos vinculados à organização do conhecimento, esses processos no contexto da biblioteconomia e o caos na organização do conhecimento. Então, esse percurso, né, eu vou iniciá-lo falando de textos não acadêmicos e pretendo mostrar para vocês como a organização do conhecimento ela tem essa preocupação em estabelecer uma ordem, dar ordem às coisas, ao mundo, às palavras, aos conceitos, ao conhecimento, aos livros, documentos. Ela deseja, ela ambiciona isso. Porém, nós vivemos um contexto em que, na organização do conhecimento, nós temos algo, no contexto dela, nós temos, em alguma medida, um caos. Então, eu vou começar, pessoal, falando da Torre de Babel. A Torre de Babel é um relato, né, que ocorre dentro da Bíblia. E aí eu coloquei aqui, é curta a história, né? Ela dura ali 9 versículos do livro de Gênesis. E aí eu destaquei aqui algumas partes, né? Então vejam só. No mundo todo havia uma língua, um só modo de falar. Aí ali no versículo 4, né? Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aí o versículo 6. E o Senhor disse: eles são só um povo e falam só uma língua e começarão a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Então, né, pessoal, esse é um relato que ocorre na Bíblia e é um evento que acontece depois que as pessoas, que Noé desce da arca, é naquele contexto de repovoamento da terra, né? É, E aí, eu queria destacar, eu queria que vocês me contassem aí no chat, o que que vocês compreendem desse relato, deste conto, em relação ao conhecimento, ao ser humano e ao destino do ser humano na Terra? Pode falar também pelo microfone. Fiquem à vontade, por favor. Pessoal tímido. Estou vendo aqui agora o chat. E aí, pessoal? Alguma ideia? O que que vocês acham assim? Como o conhecimento é tratado ali no relato bíblico? Qual é o papel do conhecimento?
Ninguém? Ó, tem alguém digitando. É, organizar a informação. Boa. A conversa. Boa. Lá no primeiro versículo é dito, né? Todo mundo falava só uma língua. Vocês já pensaram sobre isso? Como seria bom se todo mundo falasse só uma língua? Facilitaria muito a nossa vida, não facilitaria? As pessoas se entenderiam muito mais, né? Será que, por exemplo, os conflitos que a gente vive no nosso dia a dia, sei lá, conflito na família, conflito da política, no contexto da política, conflito de guerra mesmo, não são um pouco resultado do desentendimento na linguagem? Não é um pouco da falha da comunicação? Às vezes você diz uma coisa e interpretam outra e vice-versa. Então, o problema da linguagem, o problema na falha da comunicação é algo muito crucial na história da nossa humanidade, né? E aqui, a origem dessa confusão, da confusão da língua, é justamente atribuída a Deus, né? Foi um castigo. A confusão, ela vem em forma de castigo ao ser humano. Por quê? Ó, o homem é detentor do conhecimento, desde que use a razão, consegue chegar a qualquer lugar. No ponto da Bíblia, ele diz que confunde a língua justamente para ele ser contido. Exatamente, Sara. Exatamente. Percebe como o castigo foi justamente inviabilizar a comunicação, a troca de informação. Por quê? Porque se as pessoas estão juntas, elas podem fazer qualquer coisa. É muito curioso a forma como o texto é escrito mesmo. Confesso que para montar essa aula eu não olhei em diferentes bíblias, tal, mas a tradução que eu utilizei parece que Deus chega a temer assim um homem, sabe? É curioso assim essa versão, né? Mas evidentemente existem muitas versões da Bíblia, né? Então é um castigo para justamente inibir, coibir o ser humano de explorar a potência máxima do seu conhecimento, né? Então parece que o conhecimento ele precisa ser barrado, ele precisa ter uma intervenção divina e ser barrado, né? E o ser humano ele tem esse destino de nunca conhecer demais, conhecer apenas o necessário para você ter uma vida reta, correta, uma vida de fé, mas nunca ambicionar demais, nunca chegar aos céus, né? Nunca se assemelhar a Deus. Então, existe essa colocação dentro do conto da Bíblia. Então, Boa noite. Posso falar alguma coisinha? claro. O que eu entendo, né, é que a gente tem desenvolvimento espiritual, moral e intelectual. E por que que o ser humano ficaria barrado de atingir o seu conhecimento máximo? Porque ainda não atingiu o seu desenvolvimento moral. Então, o conhecimento sem o desenvolvimento moral pode levar o homem a muito prejuízo ao invés de benefícios. Sim, É sim, isso. acho que na visão assim mais teológica, a explicação seria essa, né? A explicação seria justamente a questão da arrogância do ser humano, né? Da prepotência do ser humano, que são de fato coisas que é, são coisas que são questionáveis de fato, talvez não sejam coisas boas, né? Mas assim, é recorrente, tanto dentro do cristianismo quanto dentro de outras religiões, histórias parecidas com essa, em que quem detém um conhecimento, quem busca um conhecimento é castigado. Depois vocês procurem, por exemplo, a história da Caixa de Pandora. Ela tem a ver com isso também, né? Foi um castigo que caiu sobre os homens depois que algum dos homens desafiou lá a ordem de algum deus, eu não me lembro qual agora, mas se não me engano é um conto grego, né? É uma mitologia grega. Então,
é repleto dessas imagens, né? Por exemplo, a própria ideia de bruxa, o que é uma bruxa, né? É uma mulher com uma sabedoria, então ela sabe demais, então ela acaba sendo associada ao mal, né? Então, são diversos os relatos em que o conhecimento ele é mal visto, ele é posto como um limite. E aí, pessoal, seguindo aqui, ó, então, nesse relato da Bíblia, a gente pode verificar uma dualidade, uma dicotomia entre homem e Deus. E aí aparece nesses versículos mesmo, né? Os homens falam apenas uma língua, então eles comunicam, eles conseguem estar juntos, conseguem formar uma comunidade com capacidade de transformar a realidade, né? De construir uma cidade, de construir uma torre que vai chegar aos céus. E nos outros versículos ali embaixo, né, nós vemos que é, é, foi necessário impedir a realização dos homens, foi necessário que confundi-los, foi necessário que impedisse a comunicação entre os homens, para que eles fossem dispersos na terra, né? Então, percebam as imagens que são feitas dentro desse relato do ser humano, que ele é capaz de conhecer e de transformar o mundo, transformar a realidade, por meio da ação política, por meio da ação científica, né, das engenharias, construir a torre, da arte de um modo geral, e por meio também da ação informacional, da comunicação. O destino do ser humano parece ser este de enfrentar a natureza, enfrentar o mundo, por meio do conhecimento, por meio da sua vida comunitária, por meio da soma de esforços coletivos que promove o conhecimento, né? E, neste mesmo relato, a gente pode ter uma interpretação possível, identificando que é, é, essa ousadia humana, ela seria castigada por meio de obstáculos, por meio da confusão, por meio da dispersão do homem sobre a terra. Porque cabe ao homem o quê? Não agir politicamente, não agir cientificamente, não agir informacionalmente, mas ser passivo, submisso, temer, porque o conhecimento é perigoso, porque transformar o mundo é não aceitá-lo, né? E o mundo ele é posto por Deus. Então, transformar o mundo é negar. Então, existe essa dualidade. Essa dualidade que eu estou destacando aqui é a dualidade que eu vou refinar e mostrá-la como ordem e caos, né? Por que ordem e caos, pessoal? Porque o conhecimento é de ordenar, né? Para a gente construir uma cidade, para a gente conviver com os outros, é preciso ter uma ordem na cidade. Para a gente conseguir construir uma torre, é necessário ter uma ordem na construção, nas equações matemáticas, na alocação dos blocos, né? Para a gente conseguir se comunicar, também é necessário ter uma ordem na informação, na linguagem. E aí, por que eu retomei esse conto, esse relato da Bíblia? Porque tem um outro texto, e esse eu gostaria que vocês lessem depois, tá? Esse chama A Biblioteca de Babel. É um texto de um escritor argentino que ele é bem famoso, muito conhecido. Ele escreve muitos contos e vários desses contos são muito ilustrativos assim para nós da biblioteconomia, sabe? E aí um desses contos que eu vou destacar aqui chama A Biblioteca de Babel. E aí o autor, né, Jorge Luiz Borges, e a Biblioteca de Babel. Aí nesta imagem a gente vê como seria essa Biblioteca de Babel. Seriam hexágonos que teriam estantes até o topo, cheio de livros, né? E seria uma infinidade de hexágonos, tanto vertical quanto horizontalmente. Então, é uma biblioteca infinita. Neste conto, o Borges ele trata a biblioteca como infindável. Então, tem uma infinidade de livros. E aí eu trouxe alguns trechos aqui para a gente ler. O universo, que outros chamam de biblioteca, compõe-se com um número indefinido e talvez infinito de galerias hexagonais com vastos poços de ventilação. No centro,
cercados por balaústras baixíssimas, né? Balaústra é como se fosse um corrimão, com corrimão baixinho, assim, que a gente vê em varanda, em apartamento, em varanda, normalmente, né? Quando se proclamou que a biblioteca abarcava todos os livros, a primeira impressão foi de extravagante felicidade. Todos os homens sentiram-se senhores de um tesouro intacto e secreto. Não havia problema pessoal ou mundial cuja eloquente solução não existisse em algum hexágono. Então, veja, esse conto, né, ele diz que o universo é uma biblioteca. E é uma biblioteca infinita, o universo também é infinito, e que todo conhecimento existe naquela biblioteca. Logo, quando isso foi reconhecido, todo mundo se animou, falou: nossa, a solução para todos os problemas está nessa biblioteca aqui. A desmedida esperança sucedeu, como é natural, uma depressão excessiva. A certeza de que alguma prateleira em algum hexágono encerrava livros preciosos e de que esses livros preciosos eram inacessíveis afigurou-se quase intolerável. Então perceba, no conto do Borges, ele tem uma biblioteca onde está disponível todo o conhecimento do mundo. E ele diz que essa biblioteca, não se sabe muito bem como ela foi originada, mas lá tem todos os livros que já foram escritos na humanidade, tem todos os livros que pensaram em escrever e todos os livros que um dia se escreverá. Então, todo o conhecimento está disponível lá. Só que aí o que acontece? Na medida em que todo o conhecimento está disponível, o ser humano tem acesso, mas ele percebe que, como a quantidade de informação é tremenda, acessar esses livros é muito difícil, porque você não tem uma ordem, uma organização. É por isso que a biblioteca vai chamar, é por isso que o conto do Borges chama Biblioteca de Babel, né? Também sabemos de outra superstição daquele tempo, a do homem do livro. Em algum instante, em algum hexágono, em alguma sala, né? Racionaram os homens. Deve existir um livro que seja a cifra e o compêndio perfeito de todos os demais. Algum bibliotecário o consultou e é análogo a um deus. Veja, se ali tem todos os livros do mundo, vai ter um livro que é o livro de todos os livros. É um livro único que tem todo o conhecimento do mundo. E o bibliotecário que algum dia achou esse livro e o leu, ele se tornou um ser próximo a Deus, né? Afirmam os ímpios que o disparate é normal na biblioteca e que o razoável, e mesmo a humilde e pura coerência, é quase milagrosa exceção. Falam, eu sei, de a biblioteca febril, cujos fortuitos volumes correm o incessante risco de transformarem-se em outros, e que tudo afirmam, negam e confundem como uma divindade que delira. Essas palavras, que não apenas denunciam a desordem, mas que também exemplificam, provam evidentemente seu gosto péssimo e sua desesperada ignorância. Então, note, ele falou no conto, né? Muitos não acreditam que é possível encontrar esse livro, ter acesso a esse conhecimento, porque a biblioteca é uma grande desordem, é quase uma desordem divina e delirante. Se um eterno viajante atravessasse a biblioteca em qualquer direção, comprovaria ao fim dos séculos que os mesmos volumes se repetem na mesma desordem, que reiterada seria uma ordem, a ordem. Minha solidão alegra-se com essa elegante esperança. E aí ele termina o conto com essa frase, dizendo assim: bom, tá certo. Como a biblioteca é infinita, é muito difícil dela ter uma ordem. Porque pensem vocês, existe uma ordem nos grãos de areia de uma praia? Não existe, porque é infinito demais, né? A gente não dá conta de colocar aquilo em ordem. Então, tudo que tem uma imensidão é muito difícil da gente ordenar, né? Em compensação, se vocês já tiveram aqui na infância, ou mesmo agora na vida adulta, coleção de algo, essa coleção, sei lá, de figurinha, de tazo, coleção de filmes, de disco, a gente consegue ordenar as coleções, não consegue? Por quê? Porque é um número limitado. Então perceba que ele está dizendo aqui. E se talvez
a desordem da areia na praia, ou a desordem da biblioteca infinita, não seja uma mera ilusão da nossa perspectiva. Talvez, se a gente olhar isso com um olhar maior, talvez uma perspectiva divina, a gente perceba que cada grão de areia tem um motivo de estar naquele lugar, tem uma ordem. Ou seja, a gente conseguiria encontrar uma ordem até mesmo na desordem. E aí ele encerra, né? Minha solidão alegra-se com essa elegante esperança. De tudo tem uma ordem. E aí, ó, perceba, a Biblioteca de Babel, ela é composta por hexágonos, dos quais 4 paredes são usadas para guardar livros e as 2 restantes para se comunicar com as seguintes salas hexagonais. Cada parede tem 5 prateleiras. Cada prateleira contém 32 livros. Cada livro, 410 páginas. Cada página, 40 linhas. Cada linha tem 80 símbolos. Cada símbolo tem 25 variantes. Os símbolos são 25. As 22 letras de um alfabeto, o período, que é o ponto, a vírgula e o espaço. Então, 25. Então, perceba que a biblioteca, como a gente viu ali na conclusão do conto, ela é completamente desordenada, mas ela é completamente também atravessada por uma ordem. Notem como do conto, ordem e desordem se atravessam. Então, estamos aqui falando desse caos e dessa ordem, da desordem e ordem, né? Há uma ordem no mundo? O que vocês acham? Vocês acham que existe uma ordenação no nosso mundo? Essa ordem, em sua essência, seria Deus, a natureza, um código, uma expressão matemática, uma informação? É possível representar essa ordem em palavras, figuras? É possível conhecer essa ordem? Ordem e desordem variam em diferentes perspectivas? Tem ordem e desordem absoluta? Então perceba como o conto do Borges coloca questionamentos que fazem a gente pensar sobre a ordenação do mundo, né? A ordenação das coisas. Existe. Na filosofia, né, a filosofia antiga, eles acreditavam que tinha uma ordem no mundo, na filosofia grega e tal. E que era papel do filósofo descobrir a ordem do mundo. Essa preocupação em descobrir uma ordem do mundo foi legado à ciência. Quando teve a Revolução Científica e surgiram lá os primeiros grandes cientistas, né, por exemplo, o Newton, Galileu, eles tinham uma preocupação em descobrir a ordem do mundo. E eles achavam que a ordem do mundo era expressa pela matemática, né? Então, acreditava-se muito que tinha uma ordem no mundo que a ciência ou a filosofia, na antiguidade, desvendaria. Então, conhecer, em alguma medida, é tomar posse da ordem do mundo, da ordem das coisas, da ordem dos conceitos, da ordem da informação. Ordenar é uma tarefa do conhecimento, e o bibliotecário é um ordenador por excelência. Essas questões que eu coloquei aqui de ordem, pessoal, elas não têm uma resposta, né? Cada filósofo da antiguidade vai trazer, cada filósofo da antiguidade não, até no período contemporâneo também vai trazer a sua perspectiva, né? Mas hoje em dia, de um modo geral, não se acredita que existe uma ordem natural nas coisas, no mundo, né? Os filósofos não acreditam nisso, de modo geral. Estamos apontando aqui para uma dicotomia entre ordem e caos. Por que a gente está falando disso? Porque a organização do conhecimento, que é o tema da aula, né? Ela se propõe a ordenar, a dar ordem a documentos, a conceitos, a informação. E esse título que essa disciplina tem, Organização do Conhecimento, ela recebeu esse nome a partir de uma pesquisadora, de uma cientista alemã que chama Dalberg. Ela é bem famosa, possivelmente em algum momento da formação de vocês vão se deparar com textos dela. E ela fundou ela chamou a área de organização do conhecimento,
E, além disso, ela fundou também uma associação, que é chamada de Associação Internacional da Organização do Conhecimento, e ela fundou também uma revista chamada Organização do Conhecimento. Então, foi a partir desta pesquisadora que a nomenclatura se consolidou no nosso campo. Só que isso aconteceu somente nos últimos 30 anos, né? Só que a gente sabe, vocês já fizeram na primeira fase, possivelmente, alguma disciplina sobre a história das bibliotecas, ou estão fazendo talvez nesse período agora, e viram que tem bibliotecas desde o surgimento da escrita, né? Desculpa. Desde que surgiu a escrita, temos biblioteca. Por quê? Porque as evidências da escrita, elas são encontradas em tabuletas de argila, né? E que são encontradas arqueologicamente em ambientes em que eram bibliotecas. Então, a gente tem uma quase sobreposição da ideia da escrita e da biblioteca. E desde que existe biblioteca, existe algum tipo de processo que visa organizar essas tabuletas, que visa sintetizar a informação dessas tabuletas para permitir que os usuários da biblioteca acessem aquele conteúdo. Então, note, aqui tem uma citação do texto da Dauber, que ela fala, eu não vou ler, mas ela diz aqui que esse nome, Organização do Conhecimento, ela se inspirou num autor americano, que é o Bliss, e ele usou esse termo pela primeira vez, né, no início, na década de 30, em 2 livros que ele publicou. E ela utilizou esse termo em 1989, quando ela fundou a Sociedade Internacional da Organização do Conhecimento. E ela diz nesse texto, um texto de 2006, que ela cogitou, ao invés de chamar organização do conhecimento, chamar ordenação do conhecimento, ou ordem do conhecimento. Por quê? Porque ordem do conhecimento indicava com mais clareza, com mais nitidez, que o profissional faria seria justamente dar ordem aos conhecimentos expressos nos documentos, né? Ou seja, estaria mais associado à ideia de classificação. Bom, então a palavra ordem, pessoal, vem do latim e significa organizar ou administrar alguma coisa com ordem. Refere-se à organização das coisas alinhadas ou planejadas, coisas que sucedem umas às outras de acordo com certas regras, ou grupo social ou militar organizado. Faz referência, o termo ele nasce para designar a ordenação de fios no tear para construção de panos, né? Para o tecer de panos. Então, a palavra ordem vem do latim e ela está associada a essa questão de dar alguma lógica sequencial a objetos que nós classificamos, organizamos. E aí, como nós podemos ordenar? Que a gente ordena a nossa coleção de disco, de filme, de boneca, de carrinho, de mini crack. Poxa, eu tinha um mini crack. Como é que a gente ordena, né? A gente pode fazer um agrupamento, a gente pode catalogar, a gente pode categorizar, classificar, fazer uma listagem, organizar por ordem alfabética, fazer um ranking do primeiro, segundo, terceiro colocado. Tem várias outras formas. Vocês conseguiriam pensar em outras formas? Escrevam aí no chat, por favor. Cronologicamente, boa. Vou aproveitar para beber uma aguinha. O que mais? Cores, boa.
Depende do contexto, tamanho, ordem alfabética, por tipo de material, por forma dos objetos, né? Boa. Isso aí, existe uma infinidade de formas que a gente pode ordenar os objetos, as coisas, os livros, né? Mas note, todos essas formas de ordenar, ela necessariamente vai passar por algumas etapas. Quais são essas etapas? Essas etapas eu vou listar aqui de uma forma muito intuitiva. Ao longo da disciplina, das próximas disciplinas, vocês vão aprender de uma forma mais sistemática, metódica. Aqui eu vou ordenar de uma forma mais intuitiva. Como que a gente pode ordenar, né? Quais são as etapas para ordenar? Então, nós temos lá. Bom, para ordenar, eu preciso identificar o objeto. Que objeto é esse? Preciso reconhecer esse objeto. Então, preciso lançar meu olhar sobre o objeto, verificar suas características. Por exemplo, identificar cor, tamanho, textura, peso. Tem alguma coisa escrita? Quais são as mensagens escritas? Beleza. Depois que eu tenho esse objeto, eu preciso descrever esse objeto. Essa descrição ela pode ser puramente mental, porque esse processo de identificação já implica isso, né? Então, eu vou caracterizar, levantar as características desse objeto, ou pode ser um processo em que eu faço no papel mesmo, né? No papel e caneta, num formulário, numa tabela, posso fazer uma lista das características desse objeto. Depois, eu aplico algum critério que prepara para a ordenação. Ou seja, eu vou ordenar, eu vou agrupar, fazer grupo de objetos, grandes, médios e pequenos. Ou eu vou fazer a catalogação dos objetos, dos livros, das obras, das esculturas do século XVIII, XIX e XX. Ou eu vou fazer a ordem alfabética dos livros pelo nome e sobrenome do autor. Então, veja, eu preciso aplicar algum critério que me ajude a organizar esses objetos. Depois disso, a ordenação em si. Então, quando eu aplico esse critério, aí eu reorganizo, eu reordeno e coloco esses objetos em uma sequência lógica, né? Com isso, eu tenho a produção de uma nova realidade, um novo arranjo. Esse arranjo, essa nova disposição dos objetos, ela pode ser simplesmente a disposição física. Então, por exemplo, quando eu arrumo os livros numa estante, eu reorganizei o livro na estante. Então, ali já é uma nova forma de arranjar os livros. Mas eu posso também criar uma representação daquela realidade que eu criei, né? Ou seja, o livro de tal fulano está em tal prateleira, o livro de ciclano está em outra prateleira. Então, eu tenho um mapa, uma representação ou um desenho esquemático do que eu ordenei. Então, note, esses 5 passos, né, A, B, C, D e E, são tarefas, são etapas intuitivas que nós realizamos para ordenar os objetos, ordenar os livros, os conhecimentos. Seja qual for o processo de ordenação que eu estou trabalhando ali. Seja a catalogação, a categorização, a listagem, qualquer uma delas, né? Bom, consultando o dicionário, ordenar significa também dispor ordenadamente pessoas, coisas, arrumar de forma harmoniosa, entrosar, organizar. Beleza, então agora a gente já entendeu o que é o processo de ordenação, como a gente realiza, e a gente também já viu que a Dauber, antes de chamar a área de organização do conhecimento, ela quase chamou de ordenação do conhecimento. Por quê? Porque a preocupação da organização do conhecimento é justamente dar ordem nas coisas, no mundo, nos objetos, nos livros, nas informações. E aí, aqui, para a gente entender com um pouco mais de profundidade o que é a organização do conhecimento, a Dauber vai dizer nesse texto de 2006 que o próprio nome já diz, organização do conhecimento, nós temos aí o objeto de interesse, que é o conhecimento, e nós temos a atividade que vai ser imposta a este objeto, que é o quê? A organização. Então, a organização do conhecimento, o seu título, o seu nome já indica o que você precisa fazer. Então, tá. Mas o que é o conhecimento? E aí a autora vai definir. O conhecimento
é a certeza subjetiva e objetivamente bem fundamentada. Ou seja, não é uma opinião, né? É algo que tem fundamento. De alguém sobre a existência de um fato do assunto. Ou seja, é uma representação mental que alguém faz sobre algum fato ou algum assunto. Esse conhecimento, ele está na cabeça da pessoa, então ele não é transferível, podendo ser elaborado apenas pela reflexão pessoal de cada indivíduo. Então, note, a autora vai dizer que o conhecimento é uma produção cognitiva individual. Por isso, ele é subjetivo, ele é pessoal. Mas ela vai dizer que a gente pode expressar este conhecimento através da linguagem. Ou seja, quando aquilo que eu pensei eu consigo pôr em palavras, eu comunico o conhecimento. E aí eu posso comunicar pela fala, pela escrita, por um vídeo. Eu posso comunicar de diversas formas, mas sempre pela linguagem. E aí eu consigo comunicar esse conhecimento. E esse conhecimento que era subjetivo passa a ser intersubjetivo, porque eu compartilho com outras pessoas, com outras subjetividades. E aí esse conhecimento externalizado, aquele que não está na nossa cabeça, ele passa a ser coletivo. Bibliotecários e outros profissionais da informação buscam garantir que esse conhecimento, que é produzido por meio da linguagem, que é expresso, seja armazenado, organizado, preservado, acessado e assimilado por pessoas ou grupo de pessoas. Para tanto, desenvolve uma série de atividades, algumas vinculadas à gestão institucional, como, por exemplo, pagar a conta de luz do lugar onde fica guardado os livros. Outras voltadas ao público, então, conhecer bem o seu público, o público que você está atendendo, realizar alguma pesquisa de usuário para você conhecê-lo. E ainda aquelas destinadas ao controle da coleção de documentos, ao acervo. Então, vai ter atividades vinculadas à gestão do controle dessa coleção, a gestão da coleção de documentos. Essas práticas vinculadas à gestão dos documentos, dentro da biblioteca, né, são práticas relativas à organização do conhecimento da informação. Então, vamos lá. Imagine que a gente está aqui em uma biblioteca. E aí, tem lá o processo de aquisição. Chegou a obra, a biblioteca comprou, ou a obra chegou de algum modo na biblioteca. E aí, nós sabemos que lá no final, essa obra ela vai ter que ser recuperada, provavelmente por um sistema automático, né, um software. Então, eu vou recuperar e o usuário vai se apropriar desse conhecimento. Mas, para eu conseguir conectar esses dois momentos distintos, o que eu preciso fazer? Quais são os processos que eu preciso fazer? Intuitivamente, o que vocês acham? Os processos práticos assim feitos na biblioteca, os processos técnicos. Digam aí no chat para eu ver. E aí, pessoal? O que vocês colocariam aí no centro? Escolher o que comprar. Boa. Boa. Selecionar a obra, né? O que mais? Quiser falar pelo microfone, fique à vontade, tá? Identificar. Descrição física ou temática. Boa. Muito bem. Organização. Catalogação. Excelente, gente. Então, lembra daquelas etapas que eu falei que eu ia descrever aqui intuitivamente o que a gente faz? Que eram 5, né? Olha lá, identificação dos objetos a serem ordenados, a descrição desses objetos,
a aplicação de critérios que permite a preparação para a ordenação em si e a produção de uma nova realidade. Como é que a gente faz isso? Ó, agora a gente já vai chegando próximo ao que a nossa área vai definir como método para realizar esses processos, né? Então, ler tecnicamente o documento, ou seja, chegou lá um livro para eu tratar tecnicamente para disponibilizar para o meu usuário. Eu vou ter que ler essa obra. Vou ter que ler ela na sua integridade? Não, é uma leitura técnica para conseguir extrair do livro as principais informações necessárias para as próximas etapas. Realizar a descrição, aplicar algum critério de organização, etc. Depois, ó, assim que eu peguei o livro, li, eu levanto os elementos deste livro, deste documento, e descrevo as informações que eu identifiquei ali nesse documento. Em seguida, com a descrição feita, eu ordeno essa descrição e associo esse conjunto de descrição, de elementos descritos, à obra. Então, esse conjunto de elementos descritos estão associados a essa obra, necessariamente. Assim, eu consigo guardar meu livro em um lugar e, com a descrição, eu consigo encontrar o livro. Aloco a obra no acervo e a sua representação no catálogo e represento o documento e o seu assunto, certo? Então, note que a organização do conhecimento, ela implica nesses processos, né? Nesses processos que é justamente reconhecer a obra e garantir que a gente acesse. Então, aqui eu coloquei alguns elementos, né, pessoal, para ligar as duas pontas daquele esquema. Então, nós temos aqui o tratamento técnico. E eu destaquei aqui 3 tratamentos técnicos, né? Tem mais, mas são os 3 mais tradicionais, assim, no contexto da biblioteconomia, que é a catalogação, que é um processo técnico para registro e descrição de itens, tendo em vista a organização de catálogos, né? O que é o catálogo, pessoal? O catálogo, ele consiste numa base de dados onde eu consigo consultar pelo nome do autor, pelo título do livro, pelo assunto, eu consigo recuperar as obras associadas àquelas informações. Então, um catálogo, ele é a organização dos registros que representam os livros. A indexação, que é a representação do conteúdo temático do documento, ou seja, é a associação de palavras, chaves que permitem acessar o conteúdo, que permitem ter uma ideia do conteúdo da obra, e a classificação, que é uma operação de ordenação dos itens em uma coleção, né, de acordo com o esquema previamente estabelecido. Com isso, eu consigo disponibilizar os itens no acervo e no catálogo, consigo recuperar e garantir o acesso e apropriação do conhecimento pelo usuário. Falei que tinha outros processos, né? Só para não deixar passar aqui, tem a normalização também. Creio que vocês têm alguma disciplina que vocês estudam as normas da BNT, não tem? Já estão fazendo? O estudo das normas da BNT, a gente chama esse conteúdo do curso de Bíblia, né, de normalização, tá? Então, nós temos aqui essa preocupação da organização do conhecimento, da organização da informação, mais voltado aos aspectos materiais e mais voltado aos aspectos de conteúdo. Aqui nós temos também, né, pessoal, os processos e os produtos que são gerados por esses processos e os instrumentos utilizados. Então, nós não vou detalhar aqui, porque é isso, vocês vão estudar cada um desses produtos e instrumentos com detalhes ao longo das disciplinas, né? Mas, de um modo geral, então, para cada um desses processos, nós temos instrumentos e produtos associados, tá? Então, por exemplo, para classificar um livro, a gente utiliza a classificação decimal de Dewey, por exemplo, que é um sistema de classificação, né? Para catalogar, eu uso um código de catalogação, por exemplo, o AACR2. Para indexar, eu utilizo um tesauro, que é um sistema onde eu tenho ali um conjunto de conceitos relacionados e todo livro, todo artigo, todo item documental ali, eu vou atribuir um conceito ou mais conceitos desse tesauro, tá vendo? Bom, o que eu falei até aqui, né, pessoal? O que a gente falou? Falou que é a organização do conhecimento, falamos quais são os seus processos, falamos um pouco sobre o produto, os instrumentos utilizados,
Então, vimos que a organização do conhecimento ela é voltada à criação de representações que permitem mediar o conhecimento registrado em livros e documentos aos usuários, né? Então, é necessário fazer essa mediação. A organização do conhecimento ela realiza esse processo, porque ela gera representações que vão permitir que o usuário acesse o documento a partir dessa representação. Porém, os alunos de biblioteconomia se deparam com um cenário caótico ao estudar a organização do conhecimento. E esse caos deve-se à diversidade terminológica para se referir aos objetos, produtos e processos que vimos no último slide. Então, no último slide aqui não tinha, os produtos, tem lá catálogo, bibliografia, ordenação de documentos, índice, ponto de assunto, tal. E os instrumentos? Código, formato, modelo, sistema de classificação, taxonomia, cabeçalho de assunto. E os processos, né? Normalização, catalogação, classificação. Então, o que acontece? Existe uma grande variação dos termos para a gente empregar em todos esses elementos. Seja nos processos, seja nos produtos, seja nos instrumentos. Então, existe um monte de nome distinto para se referir a coisas muito semelhantes ou coisas até mesmo equivalentes. Então, uma dessas separações, uma dessas nomenclaturas, né, é encontrado, por exemplo, no texto de Café e Bracha. Essas autoras, elas falam assim, gente, é comum na nossa área trabalharmos como se fossem sinônimos, organização do conhecimento e organização da informação. Mas isso não é sinônimo. Por quê? Porque a informação, ela é material, ela é relativa ao documento. E o conhecimento é um conteúdo abstrato do pensamento. Então, uma coisa é mental e a outra é material. Percebe? Então, necessariamente, se a gente parte dessa separação entre informação e conhecimento, evidentemente que quando eu falo organização do conhecimento, eu não estou falando coisa que a organização da informação. Então, essas autoras trabalham nesse texto a separação dessas duas áreas. E elas vão dizer, a organização da informação diz respeito aos processos quando eu estou trabalhando com o documento. Então, por exemplo, poxa, não tenho nenhum livro aqui perto, mas tem um caderno. Tem um livro sim, peraí. Aqui, ó. Quando eu, por exemplo, vou reconhecer esse objeto, descrevê-lo, analisá-lo, extrair a informação dele, eu estou trabalhando sobre esse objeto. Então, nesse trabalho, eu estou executando processos de organização da informação. E eu estou gerando a representação da informação. Agora, o bibliotecário, ele também trabalha com conhecimento. Quando? Quando, por exemplo, ele quer mapear quais são os principais conceitos em uma área do conhecimento. Por exemplo, terras raras. Todo mundo está falando em terras raras, não está? É um tema quente, né, no momento. Então, terras raras. Vou fazer um tesauro de terras raras. O que é um tesauro? É uma lista dos principais conceitos do assunto, e esses conceitos vão estar relacionados hierarquicamente e não só hierarquicamente, mas principalmente hierarquicamente, tá? Então, eu vou criar essas relações. Veja, quando eu estou estudando o assunto, eu não estou preocupado com um livro específico, eu estou preocupado com os conceitos. Então, nesse processo de identificar conceitos, descrever os conceitos, relacionar os conceitos, criando uma representação, é um processo de organização do conhecimento. Então, note que aqui a gente já tem uma diferença. Outros autores vão identificar que a área ela tem 3 diferentes linhas teóricas. Uma americana, uma inglesa e uma francesa. Então, o professor Guimarães, né, o pesquisador Guimarães, José Augusto Guimarães, ele tem esse texto em que ele demarca essas 3 linhas que são muito importantes para a organização do conhecimento. E nesse texto, veja só, ele nem fala em organização do conhecimento, ele chama de tratamento temático da informação, né? E aí ele vai falar da corrente norte-americana que trata
o conjunto de conhecimentos associados a esse processo de identificação do que o documento diz, descrição desse documento, atribuição de representação a este documento, eles chamam de subject cataloging, né, que é a catalogação de assunto. E é uma atividade mais vinculada aos profissionais bibliotecários, à biblioteca, e eles se preocupam com a produção de catálogos de assunto, com a representação dos assuntos contidos em uma coleção de biblioteca, né? Então, eles estão preocupados com isso. Eles fizeram os americanos, né, eles fizeram muitos esforços para conseguir construir bons catálogos de assunto. E aí eles desenvolveram técnicas para isso, desenvolveram uma base teórica para isso. Os ingleses definiram a linha teórica indexing, que é voltada à produção de informações especializadas, índices especializados. Ou seja, eles estão vinculados à produção de tesauros, de linguagens, para controlar o vocabulário. Então, eles estão vinculados à produção de elementos que permitem a indexação mais precisa, mais segura. E tem a corrente francesa. A corrente francesa, chamada de análise documentaire, que aqui no Brasil a gente traduz, né, chama de análise documentária, e ela, diferente das outras duas correntes, ela não vai focar tanto no produto. A corrente americana foca no catálogo de assunto, a inglesa foca nos tesauros, nos índices especializados, né? Índice é esse documento cheio de conceitos que a gente pode acessar, que a gente, buscando no índice, a gente consegue encontrar numa obra, numa coleção, onde esse assunto está, seja presente dentro de um livro, numa obra, ou mesmo em um trecho de um livro, né? E a análise documentária, ela não está atenta aos produtos, ela está atenta ao quê? Ao processo, ao método. A análise documentária, ela teve uma preocupação em dar cientificidade ao método de tratar os documentos. Então, note, são 3 correntes e cada corrente vai ter uma nomenclatura própria, vai dar um termo próprio, né? Para designar cada uma daquelas etapas que eu listei para vocês. Cadê? Aqui dessas etapas, né? Cada uma dessas etapas aqui vai ter um nome específico em cada uma daquelas 3 correntes. Quando vocês forem ler os textos, os artigos da área, os livros, vocês vão se deparar com isso. Na apostila da disciplina e do curso de um modo geral, existe uma uniformização terminológica, né? Mas, de um modo geral, na literatura da área, existe uma grande mistura da terminologia e de um uso até mesmo inconsistente, se a gente identificar, esse termo é de tal corrente, mas esse autor não é dessa corrente, ele só usa esse termo. Então, a gente começa a perceber que existem inconsistências no uso do termo, né? Ainda soma-se a isso que a área de organização do conhecimento, ela dialoga muito com a computação, com a filosofia, com a linguística, com a lógica, com a psicologia, com a sociologia, entre outras. Ou seja, quando eu digo informação, a palavra informação, ela tem um sentido na organização do conhecimento. Na computação tem outra, na filosofia tem outra. Isso vai gerando certas confusões de sentido também, né? E aí, esse é um grande desafio ao estudante de biblioteconomia. Como eu vou compreender esse conteúdo relacionado a essa disciplina, a organização do conhecimento, né? E isso é uma confusão comum aos alunos de biblioteconomia. Então, quais são as consequências dessa variedade de termos para se referir a produtos, processos e noções semelhantes ou equivalentes na organização do conhecimento? O que vocês acham? Escrevam aí no chat, por favor. Quais são as consequências dessa uso de muitos termos distintos para tratar dos mesmos processos? Ó, pelo adiantado da hora, Felipe tinha me dado 1 horinha para falar,
Eu vou seguindo aqui, pessoal, mas escrevam aí, tá? Daqui a pouco eu volto para olhar. Então, note, há uma verdadeira confusão de termos para se referir aos processos e produtos da organização do conhecimento. Por exemplo, como que a gente denomina a área? A gente é comum encontrar na literatura o termo linguagem documentária ou até análise documentária para se referir à área. Hoje em dia, o termo mais comum é organização do conhecimento. Quando eu entrei na graduação, gente, eu estudei na USP, né? E aí eu ouvi muito mais linguagem documentária. Ah, isso é da área de linguagem documentária. Ah, esses livros são de linguagem documentária. As disciplinas chamavam linguagens documentárias. Só que isso já mudou. Até na USP mesmo, hoje em dia chama organização do conhecimento, né? Outro termo, organização da informação. A Café e a Bracher, que eu citei aqui no trabalho, utilizam, né? Fazem essa separação dos termos. Mas nos Estados Unidos, nós temos alguns autores que utilizam a organização da informação para se referir à área. No Brasil, de vez em quando aparece um autor se referindo à área por organização da informação. O José Augusto Guimarães, que eu também utilizei, usa o tratamento temático da informação. Quando ele usa essa nomenclatura, ele está dando um recorte um pouco mais específico, ele está excluindo ali a catalogação e o processo de normalização da área, né? Para se referir aos processos, nós temos uma série de nomenclatura para falar sobre o processo, que compreende aquelas etapas que eu listei para vocês. Então, tem análise documentária, que é da linguagem, que vem da corrente francesa, assim como a linguagem documentária. Análise de assunto, análise temática, análise de informação, análise conceitual ou análise de conceito, leitura técnica, leitura documentária. Então, são todas palavras que dizem respeito a esse processo que a gente faz de identificação da obra, descrição, aplicação de um critério para ordenar, ordenação em si e a produção de algo a partir disso. E ainda os produtos, né? A gente utiliza linguagem documentária para se referir ao produto gerado também, quando a gente constrói um tesauro ou uma classificação, a gente pode chamar isso de linguagem documentária. Um outro termo para se referir a isso é o sistema de organização do conhecimento. Hoje em dia está mais comum essa nomenclatura. Ainda a gente tem a representação do conhecimento e a representação da informação. E ainda, uma outra nomenclatura é a informação documentária, como produto dos processos de organização do conhecimento. Então, veja, tem vários termos que são difíceis para a gente entender quais são as relações, ou se eles são totalmente sinônimos ou se não são. Então, veja aqui, né? Eu estou tentando mostrar para vocês, alertar vocês, que vocês vão acabar se deparando com esses termos e talvez gere uma confusão. Poxa, mas o nome certo não era aquele? Tá? E talvez a gente não precisa ter assim essa preocupação. Talvez o que a gente precisa ter é mais uma desenvoltura de entender que as coisas podem ter mais de um nome mesmo, né? Então, veja, tem uma contradição latente aqui. É uma disciplina que se preocupa em ordenar e acabou confeccionando um imenso caos terminológico. O conceito de organização do conhecimento não preocupa uma outra constatação, né? Ó. O conceito de organização do conhecimento não se preocupa em incluir na sua definição as atividades de catalogação, associando-se quase que exclusivamente à dimensão temática como seu escopo. Parece que a organização do conhecimento, quando a gente tem a definição, quando a gente lê a definição da Dauber, ou de outros autores como Guimarães, outros tantos, né, o Mário Barité, parece que eles eles consideram que a catalogação está dentro da organização do conhecimento. A revista de organização do conhecimento tem trabalhos de catalogação, mas na definição não aparece. E é isso que força, por vezes, as pessoas buscarem outros nomes, né, como organização da informação. Para Café e Bracher, que a gente viu aquele desenho, aquele esquema, elas compreendem a catalogação como uma atividade de organização da informação. Né? Então, por vezes, a organização do conhecimento ela tem uma conceituação deficitária em compreender todos esses processos relacionados às tarefas praticadas, as tarefas técnicas mesmo, praticadas pelos bibliotecários, né?
A organização do conhecimento no Brasil recebeu influência das diferentes linhas teóricas. O IBICT recebeu a influência inglesa, a USP recebeu a influência francesa e a UFMG recebeu a influência americana. Esse caos, com certeza, é um desafio pedagógico, mas será um problema científico ou teórico? Aí eu deixo aqui essa pergunta para vocês refletirem, né? Então, me parece que mais do que uma tentativa de harmonização terminológica, o que a gente precisa, me parece, né? Aqui é uma opinião muito livre que eu estou dando, mas me parece que a gente tem um outro desafio. Mais do que harmonizar a terminologia do campo, a gente precisa conviver com a diversidade mesmo, né? Com essa diversidade terminológica, porque ela também potencializa as reflexões, os desenvolvimentos das pesquisas, né? Porém, implica em uma dificuldade maior, né, no entendimento da área. Aqui seguem as referências bibliográficas, e é isso, pessoal. Muito obrigado. Felipe? Eu preciso dizer, uma palestra normal a gente bate palma aqui, né? Online, como que faz, né? Fazer livros. Ó, tem um. Ah, tem um símbolozinho aqui. Essa plataforma é nova? É igual no Meet, você tem como mandar as palmas assim. Aqui é o RNP. Vocês não usam RNP, não? Não, nunca usei. Ah, é a federal, do governo federal. Hum. Ah, Igor, muito obrigado pela sua fala. Deu para perceber sua atenção em relação aos docentes, que é uma introdução, mas ao mesmo tempo aprofundando a complexidade, né? Deixando claro que não é porque é uma introdução que a gente não tem que reconhecer os desafios e a necessidade de novos pesquisadores para, né, avançar nessas problemáticas. E talvez é aqui que nasce o que a semente começa a se desenvolver, né? Mas é um tema muito complexo, gente. Vocês estão iniciando, por um lado pode se assustar, para o outro, né? Por outro lado, deixar de lado, eu vou é trabalhar. Sim, tem muita gente que não vai se preocupar muito com essas questões terminológicas e vai conseguir fazer um serviço relativamente bom, mas a gente entende que quanto mais organizado as ideias, as teorias, os princípios, com suas ações práticas, mais conscientes serão essas ações. Ou pelo menos vão ser mais direcionadas, ou refletidas, ou mudadas, cambiadas a partir de certas necessidades e reflexões. Tá? E essas terminologias, elas são muito ricas, se a gente olhar por uma perspectiva. Como o Brasil é um país, de certa forma, ele é um país colonizado intelectualmente, e então a gente recebeu diferentes influências. A gente tem uma influência europeia, por causa da colonização, a gente tem uma influência estadunidense, por causa do capitalismo avançado, né? E essas influências nos trouxeram diferentes origens, que poderiam ser outras, né? Poderia ter vindo de outras regiões. E a partir disso a gente foi criando também, desenvolvendo nossas visões, talvez não de forma tão sistematizada. Quando a gente pega alguns campos, como o da comunicação, eles vão produzir teorias da latino-americana específica, com autores específicos, e talvez a gente não foi criando muito essa terminologia, uma teoria latino-americana da ciência da informação, da organização do Hoje em conhecimento. dia essas discussões são mais recentes assim na nossa área, né? Começaram assim há poucos anos, menos de uma década que tá o interesse em fazer um pensamento mais latino-americano na nossa área está mais evidente, né? E então, assim, esse momento vamos aproveitar para conversar com o Igor, para tirar algumas dúvidas. Eu já aproveito aqui para a gente refletir. O que você acha, Igor? Que às vezes eu fico pensando. Então, por exemplo, eu estava no Enacibo este ano. E
e uma das pessoas participantes falou: deveríamos padronizar os termos na nossa área, porque tem muita diversidade, né, de termos e a gente fica confuso, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Eu entendo a angústia de um pesquisador ao falar isso na nossa área, mas me parece que falta o entendimento do ser humano, assim, no sentido de que nunca vai ser padronizado 100%. E segundo, que me parece que a gente está querendo fazer uma ação profissional para um meio acadêmico. A instância está diferente, sabe? Eu acho que, assim, o profissional vai buscar uma certa padronização para conseguir estabelecer sua organização ali de documentos. Mas na instância acadêmica de produção do conhecimento, isso é muito difícil. É uma coisa você organizar aquilo que já está produzido. Outra coisa é você organizar ideias para direcionar a produção. Sabe? Não sei o que você acha, se é meio que um sonho meio das pessoas de querer criar uma ordem assim, universal, garantida para todo mundo. Eu até, né, eu deveria ter colocado isso no slide, já pensei agora. Mas na conclusão eu deveria ter colocado que a organização do conhecimento é uma grande disciplina de Babel, né? Porque o que acontece? Assim como no conto lá do Borges, a Biblioteca de Babel ela tem ordem e desordem. A organização do conhecimento também. Mas se a gente for parar para pensar, o que não tem isso, né? Todos os domínios do conhecimento são atravessados por ordem e desordem. Eu acho que, por vezes, o que acontece é que essas falas, assim, né, mais rígidas com relação à padronização de nomenclatura e tal, elas têm uma vontade, uma vontade de ordem, né? De ordem e progresso, inclusive, né? Então, é assim, é um pouco do traço positivista que eu acho que a ciência da informação e a biblioteconomia têm ainda muito forte. E aí isso aparece. Não que as pessoas sejam positivistas, não, mas são traços que aparecem, né, nesses momentos. E eu não sei, porque é aquele ponto também trabalhado na Biblioteca de Babel, no conto. Até que ponto, em que circunstância a desordem também não é uma ordem, né? Ou seja, quando eu tenho uma pluralidade de nomes para designar as coisas, é aquilo. É difícil, porque toda hora eu preciso ler com um nome diferente, tal. Mas, em compensação, cada nome vai ter a sua história, cada nome vai ter a sua forma de expressar aquele conteúdo. Então, isso é rico também, tem uma riqueza nisso, né? Uma pessoa que tem muitos apelidos, né? A pessoa chama Henrique, mas alguns chamam de Henry, outros de Rick, outro de Riquinho. É uma pessoa que atende por muitos nomes. É uma pessoa que tem vários nomes. Uma coisa, quando ela tem vários nomes, ela acaba adquirindo uma riqueza semântica, né? Você entende? E aí isso é um campo para ser explorado na pesquisa. Por que que eu vou chamar de linguagem documentária e não sistema de organização do conhecimento? Perceba, aí tem uma pesquisa, né? Então, a pluralidade de nome implica em pesquisa, implica em construção de conhecimento. E não é o contrário, a pluralidade de nome implica em não conhecimento. Algumas pessoas encaram que a pluralidade é um problema a ser resolvido, né? E não é, na minha visão. É, é um problema, mas é um problema científico, no sentido de incentivar pesquisas, né? De tornar problemas realmente problemas de pesquisa. Então, é, isso eu Eu estou acredito isso, alinhado sabe? totalmente com isso. Né? Dizem que o Saramago falava que o caos é uma ordem ainda não decifrada, né? Não é? Então existe uma ordem, só que a gente não descobriu ainda. E quando a gente fala E isso, o contrário também é verdade, né? Toda ordem, se você, dependendo de onde você olha, é uma desordem, né? sim, dependendo de como você olhar aqui. Pensa uma pessoa que nunca frequentou a biblioteca, ela olha a biblioteca,
pode estar toda arrumadinha, mas ela não acha nada. Inclusive, parece que muitos bibliotecários contribuem para não achar nada, né? É uma ordem para ser decifrada mesmo. Né? Tem uma pesquisa que mostra sobre os números de localização, né? Os números de chamada, as marcas de chamada, e descobriram que muitos estudantes de universidade não conseguem achar os livros nas prateleiras. E aí ficou o questionamento: você gasta tanto tempo e serviço, recurso público para algo que não está efetivando, né? Então, essa ordem precisa ser descoberta. E aí eu percebo isso, que tem algumas falas no sentido assim: esse termo não se usa mais, agora é isso, né? E não só no dia a dia, mas até em eventos bastante acadêmicos, né, como a ISCO. E aí você percebe pessoas importantes falando: não, esse termo já não se usa mais, esse termo já deixou disso, o termo certo agora é isso. É como se fosse assim: fulano, você que produz sobre isso, retire-se. Há um silenciamento, um apagamento vivo, né? Porque geralmente acontece isso, vamos dizer, de forma mais branda, silenciosa ou fria, essa guerra, né? Ali não, é publicamente. Eu vi pessoas, pesquisadores, inclusive famosos, falavam: fulano, não, só para deixar claro que esse termo aqui não se usa mais, organização da informação não se usa mais, o que se usa é organização do conhecimento. Mas me parece que falta uma análise mais crítica do porquê que usamos certos termos e não outros, e do porquê que nós silenciamos certas pessoas e não outras. Com certeza, com certeza. É curioso, assim, né? Por que querer delimitar o uso de determinada nomenclatura? Para quê? Isso vai te ajudar em quê, né? Não vai te ajudar em nada, assim. Me parece que é só uma vontade de se impor assim mesmo, né? Que é comum, acontece, as pessoas por vezes têm. Eu acho que se fosse no sentido da pessoa, a definição pela produção, né, no sentido de recortar meu lugar, minha posição, é uma coisa, né? Outra é fazer sobre o outro, né? Eu vou utilizar a minha vivência, o meu olhar de mundo, para decidir como o outro vai produzir seu olhar também. No fim das contas, o castigo divino de criar várias línguas gerou várias culturas, gerou vários povos, gerou vários saberes, né? Então é isso, não é de fato um castigo ter várias línguas, né? Ter vários sentidos. Uma visão um pouco, talvez, centrada demais em só uma perspectiva, né? O Bruno aqui. E os alunos aí, pessoal, o que vocês acharam? Foi difícil? Quiser abrir Falei o muito microfone, difícil? Bruno, que ele foi colocar um comentário aqui. Eu só fico com vergonha de abrir o microfone. Deu para entender? Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, ó, e qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, tá? O Bruno comentou aqui, né, que ela é uma riqueza cultural, todas essas nomenclaturas, é importante não apagar, fazem parte das características conceituais dos diferentes tempos, lugares, etc. A preocupação da padronização é mais no intuito de que todos falem a mesma língua e agem da mesma forma. Eu acho que temos que analisar, acho que é uma questão de níveis, né? Às vezes, como se diz, nem ser santo e nem profano, mas no sentido de que o que produzimos em certos contextos. Então, a gente precisa de padronizações, sim. A questão é o quanto isso possa ser excessivo ou não, o quanto isso pode apagar uma criatividade ou não. A Elaine Svenones, que é uma grande autora da nossa área, ela até cita os males da padronização, e ela é uma autora que escreve sobre padronização. Então, a questão... Que é esse, Felipe? Esse eu não me lembro. Ela, no livro dela, da Organização da Informação, né, Os Fundamentos Intelectuais, né,
tem um capítulo lá na sessão que ela fala sobre os perigos do excesso de regras, de padronização. Se não me engano, eu acho que é rules, regras, mais que sentido de regras. Então, o excesso de regras, um dos males é tirar a criatividade. Porque se já está tudo organizadinho, estruturadinho, eu paro de pensar, né? Eu não preciso ficar pensando muito, porque já está tudo padronizado. Né? E a gente tem que deixar brechas, já que o profissional é uma pessoa intelectual com capacidade de pensar, ele vai ter essa capacidade de criar possibilidades, soluções para aquela comunidade local, né? E depois, pessoal, vale a pena vocês darem um Google assim, dar uma olhada, por exemplo, eu falei bastante de ordem aqui, né? Mas o bibliotecário, quando ele deve desordenar as coisas? Também é uma boa pergunta, não é? Quando que o bibliotecário precisa desordenar algo? Você sabe que isso vocês não vão ver, não, viu? Vocês vão passar a graduação sem ver isso, mas é algo importante de se pensar. Quando é que eu devo desorganizar alguma coisa? Tem um autor, que depois vocês deem uma olhada nesse termo, joga lá no Google Acadêmico. Desclassificação. Um autor espanhol que trabalha essa noção. Mas isso é um papo assim, como eu disse, né? Foge um pouco da graduação. Mas, de qualquer modo, o bibliotecário, quando ele está atuando na biblioteca, ele precisa desorganizar algo. Tem um curta-metragem, acho que deve ter no YouTube, gratuito, assim, que chama Meu Amigo Nietzsche. E exatamente, desorganizar para reorganizar. Exatamente. Do Garcia E Gutierrez. aí... Oi? O texto, que você não falou o autor, é do Garcia Gutierrez. Do Garcia O Gutierrez. mesmo autor de Linguística Documental. E aí, nesse documentário, nesse curta-metragem, Meu Amigo Nietzsche, é a história de um menino que é muito pobre, assim, e aí eu acho que os pais trabalham no lixão, e ele é uma criança que brinca no lixão, e ele acha um livro. E aí ele acha um livro do Nietzsche, assim. E ele lê aquele livro, ele criança lê aquele livro, e aí ele aprende as coisas que o Nietzsche está falando. E aí ele começa a tocar o terror, ele desorganiza tudo ele desorganiza. Ele desorganiza a escola, os professores, a mãe, o pai, porque ele foi desorganizado pela leitura, assim, sabe? E é muito bonito, assim, o curta-metragem, vale muito a pena ler. Esse curto. Chama Meu Amigo Nietzsche. Avaliação, né? Enfim, pessoal, mais alguma dúvida? Algum comentário? Se não tiver, a gente vai encerrando, agradecendo a participação do professor Igor Amorim aqui com a gente. Eu acho que, como essa é a primeira disciplina, eu tentei dar ênfase tanto à reflexão crítica, pedir para eles fazerem um ensaio crítico, quanto à introdução aos primeiros conceitos, com o glossário, né? Para a gente estar nesse nível, assim, tanto introduzindo os principais conceitos, né, de certa forma, uma delimitação, né, uma organização, e, ao mesmo tempo, refletindo sobre essas questões, né, da neutralidade na organização, né, do mito da neutralidade, na verdade. Né? E hoje, com a palestra também sobre essa disciplina. Então, estou entendendo que está tudo certo, tudo ok. Quero ver resenha aí, logo postada. Já que estamos nessa estrutura aqui de ensino, né, estrutura pedagógica que exige essas atividades. Igor, muito obrigado por sua participação. Acredito que o pessoal... Valeu, obrigado, Felipe. Obrigado, turma. Obrigado aí pela atenção. Espero que minha fala tenha correspondido aí ao que vocês estavam esperando. Eu tentei fazer uma fala que a gente pudesse desenvolver um pensamento junto, né? Sim, eu acho que foi bastante sensível aí ao contexto, né, dos estudantes. Que estão introduzindo, ao mesmo tempo refletindo sobre esses primeiros passos na área de organização. Que vocês têm muita coisa para estudar, gente. E fica a dica, hein? Ó, 2 dicas muito boas. Meu Amigo Nietzsche
curta-metragem no YouTube e o conto, de 4 páginas o conto, hein, gente? Tá para ler. Que é a Biblioteca de Babel, do Borges, tá bom? Leiam, hein? Eu pensei que eu estava aqui, mas é do Ítalo Calvino, que tá aqui em cima da mesa. Daqui é um general na biblioteca. Também é bem legal, tá? O Mesma general pegada, é, literatura mais contemporânea. Enfim, gente, vamos encerrar aqui a gravação. Antônio, pode encerrar a gravação.